Pois bem, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. 1 Samuel capítulo 11. O tema desta manhã de domingo: Salvador e fonte de segurança é o Senhor. Já estamos online? Já estamos? Nossos internautas recebam aí nosso abraço. Tivemos pequenos problemas técnicos, mas graças a Deus podemos chegar agora, adentrar aí o seu lar, sua casa, onde você está. Seja bem-vindo. Este é o culto da Igreja Cristo Vive Missão. Estamos aqui adorando a Deus em espírito e em verdade. Vamos estudar a palavra do Senhor, a palavra sagrada, a Bíblia, a palavra das palavras. 1 Samuel 11, 1 a 7. Diz assim o texto bíblico: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram: Concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Antes de ler o versículo 4, parece estranho que Naás tenha deixado. Se você está numa guerra, alguém diga: deixa eu mandar uma carta ali, passar um e-mail para pedir ajuda, e formar aqui um pessoal para ir contra você e matar você. Acontece que Naás já tinha vencido todos os povos circunvizinhos, e a sua arrogância era tão grande que ele achava que eles não teriam condições de formar um exército para vencê-los. Então eles pensaram: bom, vamos deixar, eles vão juntar um gato pingado aqui e ali, e aí a gente mata todo mundo numa cajadada só. Na verdade, vaza os olhos direitos apenas, que havia um costume no Oriente Próximo de vazar os 2 olhos, deixar cego definitivamente os inimigos. Mas ele disse: eu vou cegar só um olho, e assim eu vou matar 2 coelhos numa cajadada só. Vou envergonhá-los, e vocês ainda me serão por servos. Esse era o acordo que Naás queria fazer com o povo de Deus. E a minha pergunta é: você acha que Deus vai permitir? Não. Versículo 4 diz assim, até o 7: Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. E eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem o povo que chora? Então eles referiram as palavras dos homens de Jabes. E diz que o Espírito de Deus o Espírito de Deus se apossou de Saul, se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram como um só homem. Deus seja louvado. Vamos orar a Deus, amado. Deus tem pão fresco, sabedoria do alto para o povo de Deus. Senhor amado e bendito, mergulhar nas sagradas escrituras, beber destas águas potáveis, é ter vida, saúde espiritual, é saber em quem temos crido, Senhor, é andar não sob a densa escuridão das trevas, mas sob a poderosa luz divina,
e vem para alumiar todos os cantos da vida, não permitindo que as trevas prevaleçam. Assim, a luz dissipa toda a treva. E queremos, portanto, ó Pai, com conhecimento da palavra, dissipar todo tipo de mal, de dardo inflamado, de heresia, uma vez que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Assim sendo, ó Pai, o conhecimento bíblico e a intimidade contigo é o que buscamos por intermédio do estudo da tua palavra. Fala ao coração dos teus filhinhos amados, que eles vejam muito mais do que um homem, que eles ouçam muito mais do que a minha voz, mas que seja diretamente a voz da tua palavra a cada coração aqui presente e também dos nossos amados internautas. Assim nós oramos em o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor, soberano Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, bispa amada, em nome de Jesus. Família na fé, povo amado de Deus, como é bom estar de volta com os amados irmãos neste domingo maravilhoso, domingo de celebração, de alegria, culto racional, fechando mais um mês de crescimento em graça e em conhecimento. No capítulo 10 de 1 Samuel, nós vimos que Deus reservou para si o direito de determinar o modelo de reinado em Israel, impondo limites ao rei. Lembra-te que desde a retirada do Egito, Deus sempre concedeu segurança ao seu povo. Deus sempre livrou o seu povo. Já no deserto, ele lançava uma coluna de nuvens durante o dia para proteger do sol, e à noite uma coluna de fogo para proteger do frio. Quando a nuvem se mexia, o povo andava, e Deus sempre conduziu o seu povo com segurança. Então, o momento que Israel pediu um rei, ele o fez equivocadamente, rejeitando a autoridade de Deus. E havia um desejo de que este rei fosse segundo as nações, segundo as outras nações. Então eu tenho explicado à igreja que o desejo por segurança, ele é legítimo, Deus reconhece isso. Ele diz em toda a palavra, que inclusive no Novo Testamento, que Cristo Jesus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Porém, a forma como o povo queria garantir esta segurança é que era equivocada. Eles queriam que através de um homem, de um rei humano, eles tivessem condições de colocar Deus contra a parede, assim como entendiam que a arca fazia. Você se lembra que quando os filisteus, eles disseram: traga a arca de Siló e põe aqui no acampamento, e então nós teremos a vitória. Eles achavam que a mera presença da arca lhes garantiria a vitória, colocaria Deus contra a parede. Eles foram entender que não é assim que a banda toca. Deus está acima de todas as coisas. E além disso, eles queriam, através de um reinado que tivesse toda a pompa e os aparatos militares que as outras nações tinham, para colocar a sua confiança nos carros e nos cavalos. E Deus reservou para si o direito de dizer: tudo bem, diga a eles que eu vou dar um rei. Mas então Deus colocou um rei, um homem que era superficialmente preparado. Ele apenas era forte, grande. Saul era um rei grande, mas jamais se tornou um grande rei, porque era apenas superficial. E desta forma, Deus foi trabalhando no povo, mostrando que no final de tudo, melhor é a provisão que vem de Deus. No final de tudo, é Deus quem conduz todas as coisas. No final de tudo, se você confia no braço mortal, humano, maldito és, disse Jeremias, haverão problemas.
Graças a Deus, Deus nos resgatou da maldição da lei. Mas se você semeia mal, amado, você vai colher mal. Se você põe a tua confiança na beleza, um dia a gravidade vai te atrapalhar. Olha, eu vou botar a minha confiança nos meus cabelos de Sansão. Um dia, amado pode fazer uma mensagem aqui, PhD, experiência própria, né? Verdade? Mas o amado é lindo diante dos olhos do Senhor. Amado. Assim como o bispo também, amado. Hoje eu tenho um pouquinho de cabelo aqui, estou deixando um mullet, mas sai isso aqui, amado, é pura besteira. Nós somos bonitos aos olhos do Senhor Jesus. Então Deus reservou o direito de estabelecer o reinado de acordo como Ele queria, estabelecendo e impondo limites. Veja em 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Nosso irmão Eliardo vai se recompor para colocar lá os versículos. 1 Samuel 10, 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel o povo, cada um para a sua casa. Está lá. Então ali Deus estava estabelecendo os direitos, estava estabelecendo os parâmetros. Agora, no capítulo 10, versículos 14 a 16, veja comigo como diz a palavra do Senhor. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu Saul: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel. Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Então você note que Samuel havia dado, nós aprendemos isso no último culto, Samuel havia dado para Saul instruções proféticas, que mostravam a providência de Deus e mostravam a direção de Deus. E lhes disse a respeito do reino, que ele seria o escolhido. Mas Saul, na hora que foi relatar para o seu tio o que Samuel havia falado, não falou nada a respeito do reino. O que é que isso nos mostra? Que a recusa de Saul em dizer sobre o reinado que Samuel lhe havia dito, já mostra desde o início a sua relutância em cumprir a comissão de livrar Israel dos inimigos e de ser um governante segundo o coração de Deus. Já mostra a sua relutância, já mostra a sua humanidade sobressaindo, já mostra os seus pensamentos vãos sobressaindo sobre aquilo que era direção divina. E amados, isso aqui nós temos como lição para todos os dias da vida. Todos os dias nós temos que mortificar os feitos do corpo. Todos os dias nós temos que entregar a vida diante de Deus e dizer: meu Deus, eu rechaço agora os desejos da carne, eu rechaço agora os dados inflamados, porque eu não quero ser, em outras palavras, como Tiago, tardio em ouvir a tua palavra. Em outras palavras, podemos aplicar em uma interpolação textual, que Saul era tardio em ouvir. Deus lhe falou: vai ser assim, assim e assim. E na hora de dizer amém, amém e amém, ele, opa, deixa eu dar aqui um passo atrás, não é bem assim não. Então nós somos, amados, tardios em ouvir a palavra de Deus. Por isso diz a palavra: ao ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amado, aquele que endurece o coração é como o povo de Israel no deserto. Fica dando voltas e voltas e voltas e voltas. Era para passar em pouco mais de 30 dias, 40 anos dando voltas no deserto. Às vezes a pessoa 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, a pessoa não muda, não amadurece. Paulo aos Hebreus disse: vocês deveriam ser mestres, mas são meninos, porque são tardios em ouvir.
Então, as qualificações aparentes de Saul são apenas superficiais, são apenas externas. Diferentemente da escolha de Deus, Deus trouxe Saul, mas usou os critérios do povo para escolhê-lo. Exatamente como uma dimensão disciplinar. Deus estava disciplinando o seu povo, mas quando Deus escolheu Davi, passaram lá os filhos de Jessé, 1, 2, 3, 4. Quando chegou, passou quase todo mundo. Falou, e aí, acabou teus filhos? Não, ainda tem um. Ele está lá no meio, né? Pastoreando as ovelhas. Nem sei onde esse menino fica. Acho que não é ele não. Pode trazer ele aqui. E quando ele chegou, disse lá em Samuel 16:7. Não está aqui no texto, mas ele disse, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o que, amados? O coração. Amado, não adianta oferecer a Deus um culto apenas com os lábios, não adianta oferecer um culto apenas pomposo, bonito, uma coisa excepcional, jogo de luzes, apaga, sentimental, uma coisa, vamos fazer as pessoas ficarem sentimentais e chorar. Amado, quem se converte à luz do emocionalismo, na primeira problema que tiver, se desvia e vai embora da igreja. Conversão, temos emoção, choramos e nos derramamos, mas a conversão tem que ser legítima, tem que estar lá agarrado na tua alma. Você tem que dizer, sou o que sou pela graça de Deus. Aleluia! Então esse rei pedido pelo povo, que Deus o trouxe, ele tinha fraquezas evidentes. E a retórica do narrador de Samuel nos dá a entender que isso fazia parte dessa dimensão disciplinar. Ou seja, Deus estava disciplinando seu povo. Amado, às vezes Deus nos dá um pouco do que queremos para sermos disciplinados. Nós aprendemos isso na sexta-feira. O povo estava lá no deserto sendo conduzido por Deus, Deus protegendo, guardando, livrando, fazendo de tudo, e o povo, lá no Egito a gente tinha peixe bom, tínhamos, qual era o peixe, amado? Tínhamos bacalhau, aquele bacalhau com azeite, azeitonas e batatas, salmão, tínhamos uma tilápia, um linguado, qual, amado? Pajeiro, na pajeira é carro, amado. Badejo, tínhamos um badejo, bagre, cação, envolvido no papel laminado com azeitinho, o pão de sardinha do irmão Júnior, olha o atum, olha quantas coisas nós tínhamos no Egito, melões, pepinos, alho poró. E aí ele diz, olha isso, olha que falta de temor de Deus. Ele diz, mas aqui a gente só tem esse maná. Gente, a primeira vez que eu li essa palavra, eu senti uma facada no meu coração. Você imagina, Deus os livra da escravidão de 400 anos, dos trabalhos forçados, os conduz para a terra prometida, onde haveria leite e mel, e no meio do caminho, o povo vê mar abrir, curas, milagres, água da roda. No meio do caminho, o povo murmura e fala, eu queria voltar para o Egito. Aí Deus fala, tá bom, vocês querem uma carninha, uma picanha? Vou mandar codornizes para vocês. Aí Deus mandou quase 1 metro de codornizes, por um tiro de um dia de estrada, 30 quilômetros aproximadamente. Diz que todo mundo encheu cestos e cestos e cestos, e foi tanta codornize para todo mundo, que na hora que começaram a comer naquela gula, vinha a terra com minhoca, esqueceram até de agradecer a Deus pela codornize, que a ira do Senhor se acendeu, e veio lá a disciplina de Deus. Alguns dizem que pode ter sido uma desinteria da braba, por causa daquilo. Eu vou lhe dizer, o que é isso, amado? A palavra está dizendo, que se Deus nos largar da nossa mão, ao nosso desejo desenfreado da carne, não vai ser bom para você, amado. Se Deus nos largar a mão, tá bom, você quer isso? Vai lá, meu filho, vai caminhando. E esta é a pior disciplina. Não, disciplina é para filho. Esse é o pior juízo de Deus para o ímpio.
Porque o ímpio, Deus o entrega uma disposição mental reprovável para permanecer no pecado e viver no pecado. E quanto mais distante do Senhor ele está, mais juízo de Deus ele tem sobre a vida dele. Mas quando a pessoa é cristã, basta botar o pezinho fora das 4 linhas, que o Espírito já vem, já começa a falar: filho, está errado, não faz isso. Deus reprova, e a pessoa: meu Deus, me perdoe, eu quero voltar. Então, amado, agradeça a Deus, porque Deus disciplina, corrige e açoita aquele quem Ele ama. E foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Diga glória a Deus. Ezequiel, Daniel, Oséias. Vamos lá em Oséias, capítulo 13, versículo 10 e 11. Você veja que o narrador de Samuel disse que a escolha de Saul, deixou-nos entender, foi uma disciplina. E agora lá na frente Oséias confirma isso. Ele diz assim, Oséias capítulo 13, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: onde está agora o teu rei? Onde está agora o teu rei? Para que te salve em todas as tuas cidades. E os teus juízes, dos quais disseste, olha aí: dá-me um rei, dá-me príncipes. Dei-te um rei aonde? Na minha ira, e te tirei no meu furor. Então, amado, diz o ditado assim: cuidado com o que pedes, porque poderá ser que você receba. Então nós precisamos ter consciência do que estamos orando, do que estamos pedindo, em quem estamos colocando a nossa confiança. Então, já no capítulo 11, esse capítulo introduz o pensamento de que somente o Senhor, diga comigo, somente o Senhor é o Salvador do seu povo. Somente o Senhor é a sua fonte de segurança. Então diga assim: o Senhor Jesus é o meu Salvador, é a minha segurança, é a minha rocha. E diga mais: a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida. Eu quero a vontade de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então, vamos louvar a Deus. Então nós estamos aqui, amados, aprendendo a viver a vida espiritual e até mesmo a orar. Não para que Deus faça a nossa vontade, mas para que a vontade de Deus se cumpra. Nós não vemos o amanhã, amado, nós não sabemos, mas Deus sabe, Deus conhece. E se você aprendeu a confiar em Deus, como aquele que te provê a segurança, você vai orar e vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, Deus está comigo, eu não vou temer mal nenhum. Ele me tomou pela mão direita e disse: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo. Então em 1 Samuel 11, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Olha lá, o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu sobremodo a sua ira. Então quem se apossou de Saul foi o Espírito. Quem estava fazendo a obra era o Espírito. Aí no versículo 7 ele diz: tomou uma junta de bois, cortou-as em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o coração, e saíram como que um só homem. Então, amado, note aqui o que é interessante dos textos do hebraico, porque pela segunda vez o verbo tsalah está sendo usado aqui para descrever que era o Espírito do Senhor que estava agindo por meio de um servo escolhido. Nós aprendemos que em 3 ocasiões anteriores, esse verbo tsalah foi usado também para dizer que o Espírito do Senhor capacitou a Sansão, para que Sansão realizasse feitos físicos fora do comum, onde ele enfrentou um leão. Amado, Sansão pegou um leão, quebrou o leão como se fosse um gatinho pequeno. Pois Sansão pegou lá um pedaço de um osso lá de um bicho e matou, sei lá quantos mil
filisteus. Como é que um homem sozinho poderia fazer isso, se não fosse pelo Espírito do Senhor? Então, em 3 ocasiões, Salá foi usado, e agora foi usado também para Saul, para dizer que era o Espírito do Senhor que estava capacitando aquele homem. E como vimos no versículo 7, olha lá, vamos ler o versículo 7 de novo. Ele diz: tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel. Esta questão de enviou os pedaços envolve aqui a cidade de Jabes de Gileade, que desempenha um papel importante nessa passagem, porque em Juízes 19 e 20 aconteceu algo parecido. Então nós vemos que nesta passagem, Jabes de Gileade, que acontece em 2 ocasiões diferentes, o verbo natar e o verbo enviar, cortar e enviar, são usados somente nessas 2 passagens, somente. Então ele está fazendo uma correlação do que está acontecendo agora e o que aconteceu lá em Gileade, nas 2 cidades, na mesma cidade, nas 2 ocasiões diferentes. O que o narrador está querendo nos indicar com isso? Precisamos saber o que foi que aconteceu lá em Juízes. Em Juízes, esses verbos cortar e enviar foram usados para dizer que tragicamente uma mulher do povo de Deus foi estuprada, assassinada, cortada, irmãos cortaram e mataram, eram irmãos contra irmãos, e aí depois uma guerra civil generalizada se levantou, nação contra do mesmo povo, uma guerra tremenda contra a nação, uma guerra civil de irmãos contra irmãos, uma nação fragmentada. Foi isso que ocorreu lá no livro de Juízes, capítulo 19 e 20. Agora ele usa esses verbos para dizer assim, em Samuel: ao invés de ter uma nação fragmentada, ao invés de ser uma mulher que foi tragicamente estuprada e morta, ao invés de serem irmãos contra irmãos, ele está dizendo: os irmãos devem ajudar os seus irmãos a salvar-nos dos inimigos. Porque ele pegou o boi, cortou o boi, lançou para todas as partes de Israel e disse: olha que todos agora se juntem para livrar o povo de Israel. Agora não mais divisão, agora não mais cada um para o seu lado, agora não mais irmãos contra irmãos, agora todos vão se unir, e essa união será a nossa força. Essa união será a mão de Deus agindo em nosso favor. Agora irmãos não irão matar irmãos. Essa guerra é do Senhor para salvar os habitantes de Jabes de Gileade. Então, iniciava-se ali um novo tempo. Agora a nação não estaria mais fragmentada, a nação não estaria mais dividida. Nação fragmentada e dividida, deserto se tornará. Foi isso que Jesus falou? Reino contra reino ficará o quê? Deserto. Casa dividida não subsistirá. Então o narrador usa os mesmos verbos do hebraico, a única vez que foi usada foi lá em Juízes e agora, para dizer o que lá era a tragédia. Agora aqui Deus está começando um novo tempo de unidade, de força, de livramento. Deus está tomando o controle e as rédeas desta nação. Então, para que os olhos do povo estivessem voltados para Deus, o Senhor volta a mostrar a sua capacidade em livrar o seu povo de seus inimigos. Este Deus que livrou diversas vezes, esse Deus que fez diversas obras, volta a livrar, volta a agir, para que o povo tivesse os seus olhos voltados para Ele. Então no livro de 1 Samuel, capítulo 11, versículo 12, Eliado, deixa sem formatação mesmo, filho, para você conseguir passar junto comigo. 1 Samuel 11, versículo 12 e 13, diz assim: então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul teve vitória, Saul uniu o povo, teve vitória, e aí diz assim: então disse o povo a Samuel:
quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que nós os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Então Deus estava mostrando que mesmo diante de um homem inadequado, superficialmente preparado, um homem que foi encontrado lá na agricultura, ao invés de estar trabalhando num palácio, ou seja, trazendo-nos a memória dos juízes, como eram os juízes na época, assim como Gideão estava lá malhando trigo. Então Deus deu todas as indicações: vocês estão sendo livres não por causa de um homem em si, mas sou eu que estou usando este homem para livrar. E aí, quando o povo foi livre de Naás, você sabe que nos anos 40, quando foram encontradas nas cavernas de Qumran, rolos e pergaminhos, na caverna número 4, foi encontrado o livro de Samuel. E esse primeiro versículo de Samuel, ele é um pouco mais extenso. E essa pequena falha de algum escriba, se esse texto for considerado confiável, está sendo ainda debaixo de análises, vai mais uma vez comprovar que Naás estava querendo dominar toda aquela área. Já pelo texto que temos, já não fica dúvidas disso, mas com o versículo que temos de Qumran, menos dúvidas ainda. Naás não só queria dominar, mas quando se tratou do povo de Israel, disse: eu vou dominá-los e vou humilhá-los, porque vocês pensam que vocês têm um Deus que é maior do que o nosso. Eu vou vazar o olho direito de vocês, e vocês vão ficar lá cegos de um olho, vão me servir e serão humilhados. E aí mandaram cartas, Saul pegou, cortou o boi, juntou a nação, livrou. E agora disseram: quem é que não queria? Porque algumas pessoas não aceitavam Saul. Quem é que não queria? Traga que nós vamos matá-lo, porque estamos tendo agora uma grande vitória. Era esse o contexto da passagem. E agora diz aqui, então vamos lá, versículo 13. Hoje, ele diz: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, o que Saul diz? O Senhor salvou a Israel. Então, amados, o povo de Deus sempre foi tentado a voltar o foco dos seus olhos para o instrumento humano que Deus usa, e esquecer-se de que, em última análise, o poder do Senhor é que é a chave para a vitória. O povo de Deus sempre foi voltado a colocar os olhos focalizados em formar a sua identidade baseada em homens. É Saul, é Saul, é Saul. E aí o próprio Saul vira e diz: olha, quem nos deu a vitória foi quem? Foi o Senhor. O próprio Saul não permite que isso aconteça. Ele tira de si o foco. Ele reconhece que a vitória vem do Senhor. Agora, esta afirmação é extremamente fundamental e importante para nós compreendermos o capítulo 11, pois por mais impressionante ou não que seja a aparência de um líder, a aparência de um homem que seja, a defesa, a segurança e a vitória do povo de Deus sempre vem das mãos do Senhor. Amado, sempre vem das mãos do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Por mais que você tenha preparo, por mais que você tenha estudo, por mais que você tenha capacitação profissional, por mais que você seja o bambambam na tua área, somos o que somos pela graça de Deus. Você precisa focalizar os olhos em Deus. Você precisa olhar para o Senhor. Você precisa saber que dele é que vem o teu socorro. E você precisa declarar isso para a tua casa. Você precisa declarar isso para a tua família. Você precisa declarar isso para os teus ajudadores, para os teus colaboradores. Diga glória a Deus por isso. Você precisa dizer: quem conduz a minha vida é o Senhor. Quem me deu a vitória foi o Senhor. Quem abriu a porta foi o Senhor. Salmo 33, 10. Amado, quem te deu a vitória foi o Senhor. Diga glória a Deus por isso. Vamos lá abrir, venha comigo. Salmos, capítulo 33, versículo 10. Diz assim, eu vou passar a ler aqui no telão, hein, meu amado.
Salmo 33, 10. O Senhor frustra os desígnios das nações. Diga glória a Deus por isso. E anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura até amanhã. Dura até quando? Para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Versículo 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Isso é soberano, amado. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força. O que é que diz? Se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor. Quem tem uma alma que espera no Senhor, amado? Nosso auxílio e nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Oh, glória a Deus. Amada igreja, diga aí um glória a Deus. Se você está esperando na misericórdia do Senhor, haverá salvação para a tua vida, amado. Se você está esperando na graça do Senhor, haverá socorro bem presente para a hora de tribulação. Se você está colocando a tua confiança no braço, na fidelidade e na capacidade do Deus que livra, que salva, que guarda o seu povo, Ele não te deixará ser envergonhado, porque antes de todas as coisas Ele é Deus. Antes de tudo ser criado, Ele já era Deus. Ele, por meio dele, para Ele é que foram criadas todas as coisas. O rei não se pode salvar pela força dos seus exércitos, nem o valente pela força do seu braço, mas aquele que confia no Senhor, amado. Deus vai guardar a tua família, amado. Deus vai te livrar no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então vamos glorificar o nome do Senhor. Ele é digno. Então, amados, para que os olhos do povo estivessem voltados para Deus. Primeiro, o Senhor voltou a livrar. Segundo, o Senhor concede uma capacitação sobrenatural para Saul. Diz que o Espírito se apossou de Saul. Aquele homem que quando chegou perante o povo, nós vimos no capítulo anterior, chegou escondido lá, botou um monte de coisa escondido, cheio de medo, não queria que as coisas se tornassem públicas, estava com medo, despreparado. E de fato, durante o reinado dele foi mostrado isso. Deus permitiu que isso fosse mostrado continuamente, chegando ao ponto de Israel chegar à calamidade de um colapso, para que então ele levantasse Davi. Então o Espírito do Senhor se apossou de Saul, manifestou-se na vida dele, concedeu capacitação sobrenatural, e é esta capacitação a chave para uma liderança eficaz. Amado, se você quer liderar a vida, liderar a família, liderar um trabalho, qualquer área que seja, você precisa ser capacitado por Deus. 1 Samuel capítulo 11, versículo 14 e 15, diz assim a palavra: disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o quê? O reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor.
a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Então, amados, havia inicialmente uma ausência de unanimidade, uma ausência de apoio a Saul. Mas diz que agora, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas, o povo estava renovando o reino. O povo estava unificando os seus propósitos. Ou seja, aquela liderança dividida, aquele reino dividido, perante o Senhor, perante a capacitação dada pelo Senhor, perante uma vida ofertada diante do Senhor, estava renovando os votos do reino, as descrições que Deus havia dado e unificando o povo com o propósito. Diz que o povo foi um só. Quando ele cortou o pedaço dos bois e mandou para todo mundo e disse: olha, isso acontecerá aos bois de vocês se não estiverem unidos. E diz que o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles se uniram como um só homem. Essa passagem, se uniram como um só homem, também está lá atrás daquela passagem de Juízes, quando houve calamidade sobre o povo de Israel. Mas agora não para a calamidade, agora para a vitória. Agora não para o precipício, agora para subir a montanha e ter uma visão espetacular do que era a glória de Deus. Então, amados, o capítulo 11 torna evidente que Israel não precisa de um rei como das outras nações, a fim de permanecer salvo e seguro. O que Israel precisava era do Rei dos Reis sobre a sua vida. A ameaça dos inimigos, portanto, deixou Israel amedrontado. Mas diz que o Senhor mostrou mais uma vez que Ele é capaz de proteger este povo, mesmo não tendo um grande exército à sua disposição. Amado, isso significa tudo para nós. Diz que a sabedoria de Deus não é como a sabedoria do mundo. Tem muita gente querendo dizer: olha, eu isso, eu que. Amado, como é que você quer toda hora dizer que eu? Essa Bíblia diz que Deus faz o fraco envergonhar o forte. Deus pega o que não era nada para fazer alguma coisa. Deus pega uma cidade pequena, de onde sai Jesus, mas de Nazaré pode sair alguma coisa, simplesmente o Salvador do mundo. Amado, esta é a sabedoria de Deus. Ele pega o que não é nada para envergonhar o forte. E aqui ele faz uma obra tremenda, um povo sem exército, e foi esse povo que Deus deu a vitória, amado. Você pode estar sem chance, você pode estar aí dizendo: bispo, eu não vejo como, não há, só a misericórdia de Deus. Opa, agora você está falando a língua de Deus. É a misericórdia de Deus que vai te livrar, amado. É a graça de Deus que vai te capacitar, amado. Olha, eu creio que desses poucos irmãos que nós temos aqui na igreja, Deus vai dar a vitória para o nosso ministério, amado. Eu creio, não temos um grande exército, mas temos Deus. Inclusive, lá na frente, para os exilados, em Babilônia, esse relato é mais um lembrete que Deus é plenamente capaz de livrar o seu povo e dar-lhe segurança, mesmo que estejam momentaneamente escravos sob o domínio dos inimigos. O que Deus queria daqueles exilados era arrependimento e olhos voltados para Deus. O que Deus queria ao livrar novamente o povo e ao capacitar Saul, um homem extremamente inadequado para o cargo, o que Deus queria com isso era, ao mesmo tempo que estava disciplinando o povo, dizer: povo, vocês precisam aprender a olhar para mim. Vocês precisam aprender a olhar para mim, a confiar no Senhor. Então veja comigo o que diz em Zacarias, estamos nos 5 minutos finais. Zacarias capítulo 4, versículo 4 a 9, diz assim: então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel se tornarás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas o acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Amado, eu declaro que esta manhã sobre a tua vida, amado, os fundamentos estejam sendo lançados, que as tuas mãos sejam fortalecidas por Deus, assim como Deus fortaleceu a Zorobabel, assim como Deus fortaleceu a Saul, assim como Deus fortaleceu o próprio Sansão, assim como Deus na sua misericórdia fortaleceu a Davi, homem também pecador, mas que tinha um coração segundo o coração de Deus, assim como Deus fez nas histórias dos patriarcas, na história dos apóstolos, na história dos primeiros missionários, assim como Deus fez durante 2000 anos com a sua igreja, sendo jogados leões aos gladiadores, aos coliseus. A igreja prevalece até hoje. Assim na tua vida também Deus faça, fortaleça as tuas mãos, fortaleça a tua vida, até que todos vejam, saibam e juntamente compreendam que a tua vida está sendo conduzida e capacitada pelo próprio Deus. Então, amado, para concluir esta mensagem, para que os olhos do povo estivessem voltados para o Senhor Deus, o Senhor mostrou que Ele era plenamente capaz de livrar o seu povo. Diga comigo: Deus é plenamente capaz de me livrar. Diga: eu creio no livramento de Deus. Logo, Deus deve ser o único objeto de plena confiança da igreja. Amado, você não pode colocar a tua confiança num ídolo de barro. Você não pode colocar a tua confiança num pedaço de pedra. Nem pau, nem pedra. Você tem que colocar a tua confiança em Deus, amado. Diga: a minha confiança está em Deus, está no Senhor. Então nós, seres humanos, temos a tendência de caminhar pelo que vemos e não pela fé. Temos a tendência de buscar os indicadores mais favoráveis em todas as circunstâncias. A nossa tendência é de buscarmos apenas soluções humanas e tangíveis. Amados, jamais deixemos de buscar refúgio no Senhor. A minha pergunta é: Deus é o teu refúgio? Diga: Deus é o meu refúgio. Salmo 91 vai nos mostrar: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Diga glória a Deus por isso. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Amado, eu declaro em nome de Jesus: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu poloei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei, eu glorificá-lo-ei, eu saciarei com longevidade e eu lhe mostrarei a minha salvação. Amado, eu confio neste Deus, amado.
Diga: eu confio neste Deus. Amada igreja, os israelitas quase sempre eram militarmente inferiores às outras nações que os ameaçavam. Ainda assim o Senhor os livrou. Ainda assim o Senhor os conduziu. O amonita Naás ameaçou Israel e o povo se amedrontou pela falta de um exército. Mas Deus derrotou o inimigo operando por meio de um agricultor que era superficialmente capacitado, mas foi Deus que lhe capacitou. O princípio do capítulo 11 é claro: somente o Senhor é o Salvador e a segurança do seu povo. Somente Ele é capaz de livrar os seus servos fiéis, que são dispostos a fazer a sua vontade. Dispostos a fazer a sua vontade. Você está disposto a obedecer a Deus? Você está disposto a ser fiel a Deus? Você quer que Deus realmente lhe capacite na sua vida? Você está disposto a obedecer esta palavra? A colocar os seus olhos nele? Então veja o que diz o Salmo capítulo 20: o Senhor te responda no dia da tua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Você lembra que uma forma do reconhecimento de que era o Senhor que estava capacitando Saul foi que eles ofereceram ofertas pacíficas perante o Senhor. Está lá no capítulo 11. Então o Senhor, versículo 4: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em o nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem é que sabe disso nesta igreja? Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos pomos de pé. Ó Senhor, esta é a nossa oração. Dá vitória ao Rei. Responda-nos quando clamarmos. Então os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. E assim, para que os olhos do povo estivessem voltados para Deus, termino dizendo: Deus mostrou que a capacitação concedida por Ele é a chave para uma vida eficaz, uma liderança eficaz, um chefe de família eficaz, uma mulher de Deus eficaz, um profissional liberal, um estudante, um jovem, quem quer que seja, amado. Se você quer a capacidade que vem de Deus, você precisa confiar em Deus. Se você quer a capacidade que vem de Deus, você precisa ter os teus olhos voltados para Deus. Você precisa honrar a palavra de Deus. Diga amém por isto, amado. Segundo as Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Estamos no penúltimo versículo. Segundo as Crônicas 16, 7 a 9. Diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grandes exércitos, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele entregou esses reinos nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Por isso procedeste loucamente. Por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porque eles confiaram no rei da Síria. Gente, Deus te deu vitória contra tal rei, outro. E você viu
Deus te dá vitória porque você confiou em Deus. Mas agora você foi fazer aliança com o rei da Síria? Agora você foi fazer aliança com o mundo? Agora você deixou de confiar em Deus? E por causa desse procedimento louco, haverá guerra no teu meio. Amados, se você tem um coração confiante no Senhor, Deus se mostrará forte para você. No dia da tua angústia, os teus inimigos saberão como Deus é forte. No dia da tua angústia, Deus saberão como Ele livra. No dia da tua angústia, os teus inimigos saberão como é Deus quem salva, como Deus protege, como Deus é Pai, como Deus é Senhor, como vale a pena confiar nele. Então, amada igreja, embora Deus seja sempre o verdadeiro Rei e Salvador do seu povo, Ele usa instrumentos humanos consagrados para Ele, a fim de cumprir os seus propósitos. Por isso, amado, o exemplo de Saul nos ensina que a chave para uma vida eficaz não é a aparência exterior. Ainda que Deus te use, você não é nada se não tiver Deus na tua vida. O instrumento é somente um instrumento, mas a capacitação, ela é dada por Deus. Por isso eu termino com 2 Pedro, capítulo 5, versículo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns para com os outros, cindivos de toda humildade, porque, amados, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede quem? A sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha aí quem é que capacita, versículo 10: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela, pois, estais firmes. Que assim seja, assim diz o Senhor.